paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como estão todos vocês? Estão bem? Oh glória, graças a Deus, espero que você esteja bem. E boa noite para você, bom dia, boa tarde, independente do dia ou da hora que você está conectado, independente do dia ou da hora que o Espírito Santo, que o próprio Deus te apresentou esse vídeo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meus irmãos e minhas irmãs. Bem-vindo, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Oh glória, se você estar aqui pela primeira vez, deixa aqui no comentário e se inscreva para você não perder mais nenhuma palavra que vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Quem é inscrito aqui no canal sabe, irmãos, que aqui não tem enrolação, aqui é palavra pura, genuína e eficaz. Amém? Então dê um glória, comente aqui, meus irmãos, comente aqui glória a Deus e a cidade, o estado de onde você me acompanha. É bem certo e verdade que tem muitos conterrâneos meus aqui do Ceará, lá de Oroz, da minha terrinha, da minha cidade. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos aí de Oroz, Ceará, e a todos os meus conterrâneos, a todos os irmãos. Amém? Irmãos, quero trazer uma palavra aqui com o tema: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que é o Salmo de número 23. Aqui no Salmo de número 23, olha, vamos ler, leia comigo, me acompanhe. A minha Bíblia tem algumas palavras diferentes da Almeida e Corrigida, mas o significado, o sentido da palavra é o mesmo, amém? Vamos lá ler o Salmo de número 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas, tranquila. Ele restaura a minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do meu nome. Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh glórias, meus irmãos, aqui no Salmo de número 23, a qual nós acabamos de ler, a qual nós acabamos aqui de falar, de meditar nele, Deus ele tem falado ao meu coração. Muitas das vezes alguém pega esse Salmo de número 23 e muitas das vezes traz uma interpretação totalmente errônea. E eu me atrevo a dizer que não tem nada a ver, porque as pessoas pegam esse Salmo e querem pregar somente prosperidade. É uma base também da teologia da prosperidade, onde muitas igrejas pentecostais, onde muitas pessoas estão pregando e ensinando essa teologia da prosperidade. E pega o Salmo de número 23 e pega o verso de número 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada e nada me faltará. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, quando Ele quer abençoar alguém, irmãos, não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que possa impedir, que possa invalidar aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Mas só que nós temos que parar um pouco de ser crente mimimi, de ser crente Nutella, de ser crente infantis e viver a realidade. Porque ser cristão, porque ser crente verdadeiro,
temente a Deus, ele sabe, meus irmãos, que a vida do crente não é um mar de rosas, não. Muitas das vezes estão pregando aí essa falsa teologia aí da prosperidade, que é só bonança, que Deus vai fazer, que Deus vai te fazer rico, que Deus vai te fazer grande, que Deus vai te prosperar, que você não vai sentir necessidade de nada, você não vai sentir falta de nada aqui nessa terra, meu irmão. Tá na hora da gente parar dessa infantilidade e viver a realidade da palavra de Deus. Lógico que quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas só que nós temos que parar com isso, irmãos. Que a vida do crente é só bênção, não. Jesus falou, ei, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, não é só um mar de rosas. Isso é coisa de Hollywood, irmãos. Pensar que a vida do crente, tem uma frase aí, né, que diz que a vida do crente, ela não é um morango. Oh, glória, e é isso, irmãos. A vida do crente não é um morango, a vida do crente não é só um mar de rosas, não. Tem lutas, tem dificuldade, tem aflições, sabe por quê? Porque a nossa vida é eterna. Primeiro, que ela não era aqui nessa terra. A nossa vida eterna, ela está nos aguardando, ela está preparada nas novas Jerusalém, nas mansões celestiais, a qual está no alto, a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo está nos aguardando. Aleluia, está esperando por nós, meus irmãos. Então eu quero que você entenda isso. Que a vida do crente não é só bonança, não é só alegria. Mas lógico, irmão, eu não posso ser hipócrita também de dizer que é só luta, que é só dificuldade, não. Tem luta, mas também tem bênção. Jesus fala, olha, no Salmo de número 23, a sua palavra. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não é nada, não existe esse é nada. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me falta, nada me faltará. Ou seja, sabe o que é que a palavra, o Espírito Santo, que Deus está falando conosco é: o Senhor é meu pastor, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Ou seja, o crente que é fiel, não vai te faltar luta. O crente que é fiel, não vai te faltar dificuldade. Mas pode ter certeza também, que no meio da luta, e que no meio dessa dificuldade, que no meio das provações, o gigante se levantou. Pode ter certeza que nada vai te faltar da parte de Deus na tua vida. O que é? Deus está dizendo, pode estar passando por luta, pode passar por dificuldade, pode passar por afronta, mas só que a minha presença não vai te faltar. Meu Deus. Mas só que a presença de Deus não vai te faltar. Mas só que a presença do Espírito Santo de Deus não vai faltar nem na minha e nem na tua vida. Ei, aleluia. Muitas das vezes você está passando por luta, está passando por dificuldade, está passando por problema, por provações. Você diz, meu Deus do céu, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu me consagro, é aí que o gabiruta se levanta contra a minha vida. É aí que o inferno se levanta, se revolta contra a minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você. Sabe por que ele quer parar você? Sabe por que ele quer que você desista da caminhada? É por isso que ele bota dificuldade para você parar, para você blasfemar, para você desistir da caminhada. E Satanás sabe, o nosso adversário sabe, que quando nós abrimos mão da palavra, ele sabe que quando nós abrimos mão dos princípios bíblicos, nós não estamos abrindo mão somente de coisas aqui da terra, não. Nós estamos abrindo mão da salvação. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, não abra mão da tua salvação. O Espírito Santo me direciona para dizer, aleluia, tá difícil, tá, mas a minha presença não vai te faltar. No meio dessa luta, no meio dessa dificuldade,
dificuldade, no meio desse vendaval, não vai te faltar o meu auxílio. Eu vou abrir os teus olhos espirituais e vou te dar a direção. Eu vou guiar os teus passos e vou dizer em que lugar você deve pisar. Oh, glórias, aleluia. Não vai faltar a presença de Deus na tua vida. Pode faltar tudo, mas a presença de Deus não vai ficar ausente na tua vida. Oh, glória, meu Deus do céu. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Como eu falei, pode ter luta, pode ter dificuldade, mas você vai vencer em nome de Jesus. Eu sei que a vida do crente não é só bênção, não é só rosas, não, tem espinhos também. Mas só que, meus irmãos, a vida do crente, ela é feita de altas e baixos. Sabe por quê? Para você não abandonar a Deus. Sabe por quê? Para você não abrir mão da tua salvação. Porque, meus irmãos, muitas das vezes, quando tudo está bem, quando tudo está funcionando, quando tudo está dando certo, muitas das vezes nós caímos no acomodismo. E por isso que nós não podemos. Você sabe por quê? O crente, ele não pode viver só de bênção. Porque muitas das vezes nós caímos no acomodismo. Porque a nossa carne, irmãos, o desejo da nossa carne, a palavra vai dizer que ela só quer viver da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, os desejos da carne. Ela só quer viver no acomodismo, quer comer, quer beber. E quando o crente ele vive só de bênção, só de abundância, ele acaba que se esquecendo de Deus. Ele acaba querendo se esquecer, querendo deixar de cultuar, querendo deixar a oração, querendo deixar a meditação da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos viver só de bênção. É por isso que Deus, ele permite a bênção, mas ele permite também a luta na tua vida. Porque quando está na bênção, para você não se esquecer dele. E quando você está na luta, você se lembra, você adora, você jejuma, você se consagra, você se dedica à obra. Porque você sabe que você é um dependente de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Quanto muitas das vezes o inimigo se levantou contra você, muitas das vezes vieram até desejo, vontade de você chutar o pau da barraca, de jogar a toalha fora, mas você não desistiu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo segurou na tua mão, o Espírito Santo te sustentou, e por isso que você está de pé, porque você entendeu que sem a graça, que sem a misericórdia de Deus, do Espírito Santo, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos vencer o inimigo da nossa alma, e sem Deus nós não conseguiremos ganhar a nossa salvação. Entenda isso, meu irmão. Verso de número 4, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aqui o salmista Davi, ele escreve esse salmo de número 23, reconhecendo a soberania, a graça, os cuidados do Senhor para aquele que serve a Ele, na beleza e na riqueza da sua santidade, para aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ele enfatiza que os cuidados do Senhor, a confiança que Ele tem, a confiança que você, crente, a confiança que você, meu irmão, a confiança que você, minha irmã, a confiança que nós temos que ter em Cristo Jesus, totalmente viver na totalidade, da 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. O salmista confiava tanto em Deus que ele fala, ainda que eu andasse, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê?
porque a presença de Deus não vai me faltar, porque o auxílio dele não vai me faltar. Ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, verso de número 24, eu não temerei mal algum. Porque eu não temerei mal algum, porque eu não vou temer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O salmista estava dizendo, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque eu não vou temer? Porque a tua graça, porque a graça dele, porque o cajado dele me consola. Oh, glória, aleluia. Porque ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o teu cajado me consola. Ei, sabe quem é que tem cajado? Meu Deus, naquela época os pastores de ovelha, ele andava com um cajado. E o cajado, meu irmão, tem uma parte que é reta e na ponta ela é curvada, ela é dobrada. O cajado, irmãos, era para auxiliar as ovelhas. Muitas das vezes a ovelha queria ir para o outro lado, o pastor ia com o cajado para o outro. A ovelha queria se desviar, o pastor vai para lá, tacava o cajado. Ou seja, Deus, ele tem um cajado, aleluia, que nos direciona. Sabe por que muitas das vezes você sente uma opressão, a luta? Jesus está dizendo, não vai sair do caminho não. Olha o cajado, volta pro caminho. Olha o cajado, volta pro caminho. Ei, aleluia, Jesus não te criou, Jesus não te gerou desde o ventre da tua mãe para você viver distanciado da presença dele, para você viver distante dele, não. Ele te chamou, ele te gerou, ele te escolheu para você servir a ele na beleza e na riqueza da sua santidade, para você viver no caminho, para que através da tua vida o nome dele venha a ser glorificado. Oh glória, fala, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Foi o que eu falei, irmão. Nós podemos sentir falta de tudo, mas só que pode ter certeza que a bondade de Deus vai estar derramada sobre a tua vida. Pode faltar tudo, mas você pode ter certeza que a misericórdia do Senhor não vai faltar na minha e nem na tua vida, porque Ele é o bom pastor, porque Ele é o meu pastor. Não vai te faltar a presença dEle, sabe por quê? Porque Ele é o teu pastor. Não vai te faltar a bondade, a misericórdia, os cuidados do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, sabe por quê? Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele é o teu pastor e não vai te faltar. Pode vir tribulação, pode vir angústia. Uma certa vez Paulo falou, quem me separará do amor de Cristo Jesus? Nada, irmãos. Paulo estava falando, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Hoje o problema da nossa geração, sabe qual é? O problema da nossa geração hoje é que não pode sentir nenhuma dor de dente, que já está dizendo, Senhor, eu vou desistir, já está reclamando, dizendo, o Senhor não está olhando para mim não pode sentir uma dor na unha do dedinho do pé que quer chutar o pau da barraca. Ei, mas Paulo falou, quem me separará do amor de Cristo Jesus? Ei, esta luta que você está passando não pode te afastar de Cristo Jesus. Essa dificuldade que você, meu irmão e minha irmã, está passando não pode te afastar da presença de Cristo Jesus. Sabe por quê? Hoje o Espírito Santo vinha falando comigo, irmãos. Estava vindo, caminhando para casa, e o Espírito Santo falando ao meu coração. Muitas das vezes, sabe por quê? Muitas das vezes ninguém entende o processo que tem que passar para viver o cumprimento da minha promessa. É porque eles acham, a visão dele fica limitada quando eles estão passando pelo processo para o cumprimento da promessa. É que quando estão passando pelo processo da dificuldade no deserto, acaba murmurando e dizendo, o Senhor me esqueceu? Será se o Senhor me fez só para sofrer? Não. Jesus, irmãos, está te permitindo, muitas das vezes, Jesus não nos permite a passar por problema, por dificuldade, sabe por quê? Para quando nós chegar no cumprimento da promessa, nós temos história para contar. Você tem história para contar, você tem experiência
experiências para contar para alguém que muitas das vezes vai estar passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade que você passou. E Jesus estava apenas te preparando, te aperfeiçoando, preparando o vaso para receber aquilo que Deus tem preparado para o vaso. Porque quando o vaso não está preparado, o vaso não tem capacidade o suficiente para suportar aquilo que Deus quer que ele guarde, que Deus quer que ele venha reservar. Porque, irmãos, pensam comigo, agora no vaso literal. Se um vaso tiver rachado, ele não vai suportar, vamos dizer, muito azeite. Ele não vai suportar muito conteúdo dentro. Mas quando o vaso ele está lapidado, ele passou pelo fogo, já foi aprovado pelo oleiro, aí o oleiro olha para ele e diz: aquele vaso ali tá bom, aquele vaso ali tá preparado, ele já passou pelo fogo, antes de ser feito ele foi passado pela peneira, as pedras foram tiradas, o embaraço foi tirado, agora ele está pronto para receber, agora ele está pronto para ficar na vitrine, agora ele está pronto, agora ele vai suportar o que eu quero colocar dentro dele. Ei, não reclame, Deus está te preparando. Ei, sabe por quê? Porque ele é o teu pastor. Aleluia, aleluia. Ele é o teu pastor. Não se preocupa não, no dia certo, na hora certa vai se cumprir a promessa dele nas nossas vidas, porque o Salmo de número 23 vai falar: ele é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh glória!